Eu gosto de pensar a história das comunidades como uma história por direito. Direito desses grupos, comunidades, coletivos, sujeitos de um modo geral, de identificarem seus registros, de coletarem os seus registros, de organizarem esses registros e disponibilizarem para acesso, como uma forma, inclusive, de garantir que esses registros sejam preservados. E, a partir da preservação desses registros, desses acervos, desses documentos, registros de um modo bem plural, se possam construir, sistematizar as suas histórias, suas memórias, de modo que essas histórias, essas memórias cumpram o direito de vencer a batalha contra o tempo, não é? De fato, garantir não só que esses vestígios sejam preservados, mas que essas histórias, que essas memórias possam também serem viabilizadas, possam ser destacadas para a posteridade como um elemento afirmativo de si, desses coletivos, dessas comunidades. É, portanto, cumpre, portanto, uma dimensão de direito, um direito desses sujeitos de existirem e garantir que essas histórias perdurem, sejam preservadas para a posteridade, mas direitos também de ordem muito prática, como, por exemplo, a partir desses registros, a partir da preservação desses registros, a partir da construção de suas histórias, de suas memórias, eles possam atuar na justiça, garantindo, por exemplo, o exercício de seus direitos, dando condições de viabilidade para que seus direitos possam ser viabilizados, como, por exemplo, o acesso à terra, como alguns grupos possam demandar algo nesse sentido, possam garantir a construção de políticas públicas voltadas para o patrimônio histórico-cultural. Então, ou seja, essa história por direito dessas comunidades, desses grupos, de fato atende demandas, funções que vão para além das demandas e funções próprias da academia. Então, é uma história que é viabilizada do ponto de vista político, não do termos políticos partidários, mas em termos políticos da necessidade, das demandas, das funções, do modo como esses grupos se colocam na contemporaneidade e procuram estabelecer isso que eu estava falando de batalhas contra o tempo, mas também de se colocarem como passíveis, protagonistas de suas próprias histórias, de suas próprias memórias. Gostaria de falar sobre a importância, Cíntia, da construção de uma memória de comunidade, lembrando que mais do que lembrar fatos, antigos, a memória de uma comunidade é exatamente o quê? É uma forma de fortalecer os laços que estão relacionados, que estão juntos a uma comunidade, às pessoas. E é por meio delas, e também por meio desses laços, que a gente acaba reconstituindo ou reconstruindo identidades, preservando experiências. Esse é um ponto importante quando se fala de memória e também de história. Experiências individuais, mas também experiências coletivas. Preservando essas experiências coletivas e reconhecendo, esse é um ponto fundamental, o valor das histórias locais. Eu penso que exatamente isso. A memória da comunidade é uma questão fundamental quando a gente fala do valor das histórias locais, das histórias daquele povo, não só da história individual, mas também da história coletiva. Portanto, uma vez que essas pessoas são reconhecidas como pessoas, como gente que também produz história, como professor, a gente precisa entrar numa questão que é a dimensão educativa e também a dimensão cidadã dessa comunidade, não é? Ou seja, o que eu acredito? Que trabalhar com a memória dentro da comunidade, ou das comunidades, ou sobre a comunidade, permite com que as pessoas, esse é um fator fundamental, permite com que as pessoas se reconheçam como pessoas. E, portanto, ao se reconhecer como pessoas, se reconhece também como fazedores e fazedoras de história. Então, a comunidade
se percebe enquanto gente, gente fala, gente escreve, gente faz história. Então, ponto fundamental dentro de uma comunidade, as pessoas se reconhecerem, entenderem que estão vivas, e entenderem que também elas participam e fazem a história acontecer. Essa relação de aquisição de direitos e história da comunidade, ela é baseada num direito fundamental anterior, que não está objetivamente inscrito na Constituição, que é o direito ao passado. Traduzido assim, o direito à lembrança ou o direito à recuperação da memória coletiva, né? Ou do coletivo do qual aquele indivíduo faz parte. Então esse é um primeiro ponto para entender o valor das histórias locais, das histórias de comunidade em relação à aquisição de direito. Quanto à aquisição propriamente dita, todos os direitos inscritos na Constituição, seja direito individual, seja direito coletivo, todos eles são beneficiados com a produção de histórias das comunidades, né? E isso a gente pode dar alguns exemplos. Veja, um direito individual como a igualdade, né? Se a proposta de luta é por igualdade entre homens e mulheres em determinada comunidade, dentro de uma escola, se a comunidade tem uma proposta formativa dentro daquela escola para reconhecer esse direito, né, pode ser feita uma história da comunidade a partir da experiência de luta das mulheres, das primeiras que chegaram ao lugar, das mulheres sindicalistas, das mulheres que atuaram na direção da escola, como merendeiras, como professoras. Ou seja, você pode fazer uma história da comunidade a partir desses protagonistas e essa história ser usada como conteúdo substantivo na escola, em aulas das humanidades, das naturais, né? Para empoderar, primeiro, para fornecer o conhecimento da história de vida dessas pessoas, da importância de como elas influenciaram nas mudanças daquela comunidade e nesse caso, reforçar, legitimar, depois de ter dado a conhecer, o direito à igualdade entre meninos e meninas em sala de aula, dentro da escola. Então, esse é um exemplo de como um direito individual pode ser beneficiado com a construção de histórias locais. Um exemplo dessa história por direito são as comunidades ribeirinhas do contexto amazônico da região metropolitana de Belém, que vivem em contextos de ilhas, isso que a gente pode chamar de ilhas urbanas, em que o grosso da população da cidade, né, da região metropolitana, desconhece a existência desses grupos, mas eles são extremamente presentes na cidade, presentes nesses contextos de deslocamentos cotidianos das ilhas, do contexto ribeirinho para a cidade. Esses grupos, de uma forma geral, não foram incorporados pela historiografia como elementos protagonistas, mas eles têm direitos de viabilizarem as suas histórias, de produzirem os seus acervos, de identificarem seus acervos, de preservarem seus acervos, de viabilizarem suas memórias, de viabilizarem as suas histórias, inclusive como um elemento da sua própria identidade. Então, a construção de uma identidade de si, não é? De estabelecerem algo como elementos protagonistas, de fazerem saber as suas existências, de se fazerem saber enquanto grupos, enquanto sujeitos que vivem dentro de contextos específicos e de garantirem, inclusive, o direito ao acesso à terra, onde eles vivem, como uma posse, como um direito de ordem legal, atuarem como elementos de preservação ambiental, não é? Então se liga a uma tessitura de vários direitos nesse sentido, não é? Já que eles vivem dentro de um contexto urbano, mas ao mesmo tempo ribeirinho, né? Ao mesmo tempo da relação com as ilhas, em que a dimensão extrativista é muito importante também,
a dimensão ambiental é muito importante. Então, nesse sentido, eles têm um manancial, um elemento muito rico para viabilizarem as suas histórias, para viabilizarem as suas memórias. Eu vou dar um exemplo do direito à terra, que pode ser traduzido numa situação como um direito individual, pode ser traduzido como direito coletivo. Vamos supor que determinado grupo de pessoas ocupou uma propriedade improdutiva e em seguida conseguiu acesso por direito à terra e conseguiu acessar o INCRA, mas está há 20 anos, isso é um caso real, mas está há 20 anos sem nenhum tipo de auxílio, nem para plantar, nem auxílio para as casas, nem para a infraestrutura. Então essa comunidade ela está há 20 anos em determinado local e está inclusive desorganizada politicamente, né? Então a mobilização de 2 ou 3 lideranças, de uma família, de algumas pessoas da comunidade, em torno da recuperação de uma memória dessa comunidade, pode gerar uma narrativa que pode ser traduzida na forma de escrita, ou na forma de um vídeo, ou na forma de uma exposição. E esse produto, uma narrativa escrita, um vídeo, uma exposição, a construção dele exige a interação entre as pessoas. Então, isso pode, essa história local, né? História da comunidade, ela tanto fortalece os laços entre os comunitários, ou seja, recupera determinada forma de organização política, como pode servir de fundamento jurídico, né, para a continuidade, para o usufruto das políticas públicas. Então você, com uma exposição, com um vídeo, com um filme, um documentário ou com uma narrativa escrita e impressa em papel, você pode justificar uma petição por água, energia, internet, escola, posto de saúde, direito à irrigação, financiamento para irrigação. Então, a história local, nas lutas pelo direito à terra, ela serve duplamente, né? Serve para a organização dessa luta e ela serve como testemunho para a aquisição do direito diante dos poderes públicos. Esse é um outro exemplo típico. Todas as pessoas têm direito à história. Nós nascemos e, portanto, fazemos parte da história. Mas, infelizmente, nem todos nós temos direito ao passado. O que é o direito ao passado? É de inscrever nossas histórias, nossas memórias, nossos fatos, nossos personagens na história que é contada. É isso que vem sendo demandado pelas comunidades, é isso que vem sendo demandado pelos grupos sociais, pelos movimentos, e é a isso que esse projeto História por Direito tenta dar conta, de fornecer a esses grupos informações, metodologias para que eles possam escrever a sua história. Infelizmente, nem sempre as universidades públicas, ou os intelectuais, ou a academia de uma forma geral, está disponível para escrever essas histórias. E a sociedade não pode ficar à espera do tempo da academia. Como esses dois grupos, embora eles se complementem, eles informem uns aos outros, eles têm tempos diferenciados, é isso que esse projeto tem tentado fazer. Dar a essas comunidades a metodologia, a forma, o percurso, para que elas próprias possam inscrever as suas histórias na história da nossa sociedade.